Boa noite. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, na verdade, uma bateria de lives que nós estamos fazendo sobre os instintos. Ontem nós conhecemos dois representantes do instinto social, um dominante e um reprimido, e hoje nós vamos conhecer dois peritos que nós chamamos dois representantes do instinto autopreservação, um dominante e um reprimido, tá? Oi, Tati. A Tati será a nossa representante, a perita do autopreservação dominante. Tati, é só quando você entra na live, recebe uma mensagem para pedir para vir ao vivo. É só você solicitar. Quando você solicitar, eu recebo esse convite, aí eu aceito na hora de você entrar. Tá certo? Só me diz se deu certo, tá? O que foi isso, gente, que eu fiz? Pronto. Deixa eu só confirmar aqui se deu certo. Não, Tati, ainda não deu. Qualquer coisa você sai e entra de novo. Aí vai aparecer a mensagem pedindo solicitação. Pronto, deu certo, tá? Eu vou só fazer uma introdução e aí eu te chamo. Boa noite para quem tá entrando. Hoje nós vamos conversar sobre o instinto autopreservação, certo? Eu vou colocar aqui o nome, autopreservação. Oi, Sandy, tudo bom? Autopreservação. Bom, pessoal, quem ainda não assistiu a live de ontem, o YouTube ele demora um pouquinho, mas eu acredito que essa madrugada ele entra. Ele já está lá rodando, mas ele já deve estar, já ele vai estar disponível, certo? E aí, antes de começar, antes de convidar a Tati, eu queria fazer só uma introdução breve em relação aos instintos. Os instintos, quando a gente fala em eneagrama, de cara já vem, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Só que o instinto, pessoal, cada vez, né, nós que estudamos eneagrama, a gente vê como o instinto ele tem um impacto grande na sua personalidade, no seu comportamento. Então é muito importante para quem quer aprofundar baseado nessa sabedoria, focar na ordem dos instintos, certo? E aí todos nós temos os três instintos. Quais são os três instintos? É o instinto social, o instinto autopreservação e o instinto sexual, que também é muito conhecido como 1 a 1. Porque não é exatamente sobre sexo, é sobre a capacidade de eu me conectar com uma única pessoa. Nós vamos vê-lo amanhã, nesse mesmo horário, tá? Então, para que você possa fazer um trabalho profundo, é muito importante que você olhe para esses três instintos. Como é que está cada um desse instinto na minha vida, tá? E é sempre assim, a gente tem um dominante, que a gente aumenta, que a gente exacerba, que a gente exagera. Nós temos um equilibrado, um saudável, e nós temos um reprimido, tá? Então, hoje nós vamos trazer o autopreservação. A gente vai começar com a Tati. Eu já recebi, Tati, já vou te chamar, certo? A Tati, ela se identifica com o autopreservação dominante. Então, fiquem à vontade para tirarem as dúvidas, fazerem perguntas. Tanto as pessoas que já fizeram eneagrama e que já se identificaram, como as pessoas que ainda possuem dúvida. E depois nós vamos conversar com o Matheus, que é uma autopreservação reprimido, né? Aí já é o contraponto da Tati, certo? Vou convidar aqui a Tati. A Tati, ela é minha amiga, fez formação comigo, é psicóloga também. E também trabalha com eneagrama. Oi, Tati! Boa noite! Oi! Tudo bom, gatinha? Que bom! Quem veio conversar comigo, acho que foi há umas 2 semanas, foi a Jo, que é tipo, ela veio fazer o painel do tipo 9. Pra gente apresentar pro pessoal o tipo 9, né? Eu ia falar, mas aí o pessoal, não, Júlia, você tem que entrevistar alguém. Aí eu digo, Jo, pois vem, que eu vou te entrevistar, né? Então, assim, gente, pra quem não conhece a Tati é minha amiga queridíssima, se identifica com tipo 2, né, Tati?
autopreservação dominante, e aí isso dá uma peculiaridade para a tipologia 2 porque ela é o contratipo, tá? E aí, na hora que eu pensei no autopreservação, eu digo, não, vou convidar a Tati para ela falar como é que é essa energia, né? E, enfim, a Tati é psicóloga, também trabalha com Enneagrama, mas hoje ela é perita, né? Ela é É, especialista. Tati, verdade. fala uma coisa pra gente, assim, como é que foi o momento em que você disse, caramba, eu sou autopreservação dominante. Fala pro pessoal, assim, o que é esse autopreservação dominante, como é que ele atua. Eu tenho algumas perguntinhas, mas eu quero que você fique bem à vontade. O painel é seu, tá bom? Tá bom. Bom, na verdade, eu acho até mais fácil identificar o instinto, muitas vezes, do que o tipo, né? Então, o instinto de autopreservação, ele foi bem claro para mim, até porque essa questão do conforto, essa questão da proteção, de sempre ter um método, querer, né, seguir, questão da fome, do sono, principalmente, aonde eu mudo totalmente a minha forma de ser, de agir, de pensar, se tiver em desconforto. Então, tudo isso fez com que eu me identificasse com autopreservação dominante. Até porque quando eu conheci o Enneagrama, a metodologia foi de falar do tipo primeiro. Tá. E eu não me identificava muito com a questão do dois, de ser muito prestativo, de ser muito bonzinho. Porque lá dentro eu falava, cara, mas eu penso em mim primeiro, Que né? é Que exatamente é o uma questão. contratipo, né? Então foi. Aí, bom, depois de vários momentos, né, de ensino e de entrega, realmente eu vi que era justamente essa questão do contratipo. Por isso que ficou até difícil de identificar o dois assim de cara, né? E eu vim hoje vestida para mostrar o tanto que o autopreservação faz sentido para mim, né? Eu tô aqui dentro da minha casa fazendo essa live, porém coloquei uma meia. Por quê? Tá frio Primeiro aí? que aqui tá frio e segundo que significa conforto, né? Tá. Perfeito. Só para explicar para vocês, pessoal, o autopreservação, quando a gente quer identificar, eu uso muito essa técnica, Tati. Quando a gente quer identificar o dominante, a pergunta é: eu não vivo sem o quê? Tá? Eu não vivo sem grupos, que nós vimos ontem. Eu não vivo sem conservar a minha vida, ou eu não vivo sem o meu um a um. Só que o conservar a vida, ele tem um sentido bem mais amplo, né? Uhum. Conservar a vida fala assim sobre ter uma alimentação regrada, sobre tomar os remédios na hora certa, se proteger do frio e do calor e por aí vai, tá? Mas também fala, por exemplo, da relação com o dinheiro, tudo aquilo que te garante a sobrevivência, a conservação da espécie, né? Então fala pra gente, eu sou a autopreservação reprimidíssimo, mas eu tô muito melhor, viu? Desde a época que a gente se conheceu, ó, melhorei demais. Hoje, se eu tiver que tomar o remédio, eu tomo. Eu faço todas as refeições, tô assim, uma princesa, viu? Mas fala um pouquinho pra gente como a descoberta do teu instinto dominante, no caso, a autopreservação, ajudou no teu crescimento pessoal, né? Assim, o que é que isso contribuiu para que você se trabalhasse? Então, na verdade, quando a gente se identifica com a autopreservação dominante, não significa que a gente é o exemplo de tudo isso que você falou. Aham. Porque, de fato, a gente presta atenção em muitas coisas, né? Eu aqui, na minha casa, sou autopreservação dominante, meu marido reprimido. É bem o oposto um do outro, assim. Mas não necessariamente com essa fidelidade que as pessoas esperam da gente, né? Uhum. Por exemplo, toma o remédio 3 vezes ao dia. Aí eu esqueço de tomar o remédio. Ah, Só que eu esqueço de tomar as 3 vezes ao dia, mas eu tô lembrando que o remédio é algo que é importante para mim. Não é uma coisa que, tem 2 dias que eu não tomo e esqueci. Não. Aquilo ali, de certa forma, me incomoda, me chama atenção, né? Só pra você ter uma ideia, ele tá aqui assistindo, vou falar pra ele.
Ontem eu tomei o meu último remédio, meu último comprimido. Ele prometeu, eu queria mostrar a cara dele. Ele prometeu que ia comprar o remédio hoje pra mim. E com certeza eu tenho um plano B, entendeu? Porque eu não vou ficar sem o remédio, né? Tá. Mas ele tá aqui, você precisava ver a cara, né? Se ele não E é comprar, desse você vai jeito. dar um jeito, né? Mas é desse jeito. Nossa, mesmo esqueci tal. Eu não esqueci do remédio. Eu posso ter esquecido de cobrar dele, mas eu não Uhum. esqueci. Mas assim, Interessante. o que mais identifica com a autopreservação não é nem essa questão de ser certinho. O que mais me faz identificar com a autopreservação é como as coisas mudam se a minha sobrevivência não tá Garantida? satisfeita, Não. garantida. Por exemplo, assim, ó, se eu passo do horário de comer, ou se eu passo do horário de dormir, ou se eu tô numa sala de aula, por exemplo, o ar-condicionado tá muito em mim, que tá me deixando desconfortável, porque tá frio demais, eu não consigo viver. Não sei se, assim, eu não consigo continuar, entendeu? Eu me estresso, eu mudo meu humor, eu fico muito nervosa ou eu fico irritada. Dependendo, lógico, do ambiente que você tá, você consegue manter a máscara, óbvio, né? Mas dependendo do ambiente que você tá, se eu estiver em casa, por exemplo, cara, assim, é melhor me trancar no quarto, deixa eu quietinha, porque vai despertar a fera. Entendi. Então, esses aspectos físicos, né, fisiológicos, de conservação da vida, como alimentação, Sono. temperatura, isso pode, assim, te transtornar. Por mais realizada que você esteja ministrando um treinamento, ou não importa, né? Não, não Aquela, importa. aquela E coisa do avião, de colocar primeiro em você para depois cuidar do outro, funciona super bem, Ti. Então, E é engraçado, você fez a pergunta, né? O que que você não fica sem? Esses dias aqui na minha casa tem feito muito frio, né? E eu, como um bom tipo 2 assim, eu gosto das pessoas e tudo mais, mas a gente estava aqui na porta de casa e aqui faz bastante frio, com as minhas amigas, minhas vizinhas, conversando, e eu comecei a sentir frio. Eu comecei a sentir frio. Por fim, o grupo já não é importante para mim. Estar na minha casa, debaixo da minha cama, quentinha, nas descobertas, se torna muito mais importante que qualquer pessoa, pode ser qualquer um que esteja lá, ou qualquer grupo. Então, assim, é incrível como eu perco o gosto pelas coisas mediante uma coisa que, bom, aqui agora eu falo, cara, que bobeira, muito melhor tá ali conversando, né? Tá ali se relacionando, ou tá numa boa comida ali com todo mundo. Tudo perde a graça. interessante, né? E com os filhos, Tati? Porque quando a gente fala de mãe, né, já é todo um arquétipo. Quando a gente fala de uma mãe tipo 2, aí já piora. Mas aí vem uma autopreservação dominante. Como é que é isso, assim? De E, você come e depois é que, quando eles eram pequenininhos, né? Como é que é isso pra ti? olha, depois que eu conheci o Enneagrama, minha vida mudou muito, porque hoje eu não sofro com certas coisas, tá? Mas, assim, como mãe, a gente sofre também, porque o autopreservação, né? Ele não é, assim, único, exclusivo para mim. Eu vou me preocupar também com os que estão ali, Uhum. meus filhos e meu marido. Mas, assim, Júlia, na verdade, eu aprendi hoje que é melhor eu sentar, comer, sabe? Por quê? Porque se a gente tá no almoço em família, tá todo mundo passou do horário de comer. Sabe aquele almoço que demora para sair a comida e tal? Passou daquele horário de comer. E eu já tô no meu estresse do autopreservação, porque eu já tô com fome, sabe? Estressada, eu não sofro mais. Eu sento, eu como e depois eu sirvo. E sim, isso é visto às vezes pela sociedade. Ah, meu Deus, que mãe horrível, né? Não é tipo Aí 2, é uma farsa, né? Mas hoje eu consigo entender, porque aí vinha o contrário, vinha a culpa. Aí o que que acontecia? Quando eu não comia, por exemplo, é, eu ficava tentando dar comida para os meninos e crianças pequenas, cara, você fica tentando enfiar ali a, a comida e parece que é isso aí que eles
de testa mesmo. Então, hoje eu faço isso. E é tão automático pra mim, porque eu já sei disso em mim, que eu sou dita como, nossa, que falta de educação. Porque, Júlia, é um mecanismo, é muito interessante, né? Por exemplo, se eu tô num curso e o povo não serve comida, eu já fico indignada. Se eu tô num negócio assim que vai liberar a mesa de comida, eu já meio que calculo se aquilo ali vai dar para todo mundo. Se eu vejo que não vai dar, eu já entro na frente, entendeu? E é tudo muito sutil e muito inconsciente. Tá. Que eu fico assim, cara, gente, como que eu consigo fazer? Você falou do avião. O avião é tão incrível, porque no avião você não sabe o estresse que eu fico para conseguir as primeiras cadeiras, né? Para estar sempre. Mas por que que eu quero as primeiras cadeiras? Pelo conforto, né? Não tô falando daquele assento mais, não. Eu tô falando de sair primeiro, entrar primeiro, enfim, não sei se faz É o teu sentido. filtro, né? Estão falando A minha aqui que irmã, não é a pode minha te irmã. deixar com fome, que imagina ela com sono, eu tô só vendo aqui. Aí você falando essa questão de lanche em curso, né? Eu tenho autopreservação reprimida, então é um contraponto seu, né? Embora a gente seja de tipologias diferentes. Mas quando eu comecei a dar curso, eu ainda nem conhecia, nem trabalhava ainda com Enneagrama. Eu fui dar um curso, eu dava muito curso aqui em Fortaleza, sábado e domingo. E aí, quando foi no domingo, e era o dia inteiro. E aí, quando foi no domingo, eu disse assim, gente, é o seguinte, olha a proposta que eu fiz. Eu ainda não conhecia isso. Hoje eu jamais falaria isso, né? Eu falei assim, pessoal, é o seguinte, o curso vai até 5 horas da tarde do domingo. Se a gente for reto, se não tiver um intervalo do almoço, a gente termina às 2h30, 3 horas. O que é que vocês preferem, né? Ir reto ou... Aí alguns alunos olharam assim, com a cara de que eu era louca, né? Assim, como assim eu... Porque aí eu disse, ó, já é domingo, cada um vai pra sua casa, almoça e puxa o resto do domingo. Hoje eu vejo assim, que proposta absurda que eu fiz, né? Porque uma autopreservação pira com uma coisa dessa, né? E pra mim é muito tranquilo, né? Uma vez eu fui pro escritório, era um sábado, tomei café, 7 horas da noite, meu estômago roncou e eu, por que ele tá roncando? Quando eu vi 7 horas da noite, eu tinha tomado café. Então, é como a Tati fala, pessoal, ela já tem uma energia, um filtro que olha muito para isso, para o que a gente chama de conservação, né? Você sabe Eu que já não. hoje quando eu fui almoçar, eu falei, nossa, eu não tô com fome, porque eu tinha tomado café tarde. Aí eu pensei comigo assim, cara, eu vou almoçar. Porque se eu não almoçar agora, era 12h30, eu só vou comer 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Olha essa minha diferença, né? Então eu preferi me obrigar a comer, mesmo sem estar com fome, pensando na falta que talvez ia me fazer. Perfeito. Coisa que você ficou aí o dia Pois, todo e não pois fez falta. quando eu fui me arrumar para vir aqui para a live, já me deu fome. Aí eu podia comer antes, né? Não, besteira, deixa eu ir para minha live, entende? Então não é o foco. Ó, a Clives Gouveia já tá dizendo, se o curso estiver bom, então o reprimido jamais quer almoçar. A Eu Clara, não quando eu ministro workshop, gente, eu não como. Eu não a como quando é Clives, sábado e domingo. ela é autopreservação reprimido também, né? E ela também, ela esquece. Eu quero ver agora, ela tá com o neném novinho, acabou de dar luz. Eu quero ver Aham. como que vai ser Essa essa relação, né? história. Legal. Tati, fala um pouquinho pra gente, assim, como o Eneagrama te ajudou nesse sentido. Como descobrir e isso te ajudou de alguma forma no teu crescimento, no teu processo. Olha, né, o que mais me ajudou foi na relação com meu marido. Porque, igual eu estava falando, né? Eu sou dominante e ele é reprimido. Ou seja, é, quando a gente fez 1 ano de casado, nós fomos viajar, fazer um mochilão para a Europa. E eu chegava, eu lembro de um dia que eu tive um ataque do coração, assim, bem de birra mesmo, né? Porque era 10 horas da noite em Paris.
ainda tinha sol, pra você ter uma ideia, Uhum. e o povo não parava, assim, o povo que estava comigo. Então, eu estava extremamente irritada. Quando eu cheguei no hotel, que a gente estava de mochilão, então o hotel era tipo 2 estrelas, 3 estrelas era o máximo. Cara, é um dos hotéis mais ruins do mundo. E eu fiquei super irritada. A viagem perdeu a graça para mim. E hoje eu vejo que era por causa disso, né? Então, hoje nós vamos viajar, eu faço questão de um bom hotel, de um bom restaurante. Eu não vou sair comendo McDonald's à torta e à direita. Não me peça isso, porque vai perder a graça de todo um contexto, né? Eu prefiro não viajar. Então, esse autoconhecimento, né, dos instintos, me proporcionou essa visão dos relacionamentos, de entender também os relacionamentos. Lá na minha casa, no meu pai, dos meus irmãos, todo mundo ali é autopreservação dominante. A coitada da minha mãe Sério? que sofre. Meu pai, minha irmã gêmea, meu irmão e eu, nós somos autopreservação dominante, assim, dominantíssimos, assim. E A só tua minha mãe mãe é que o é, quê? é social. Mas o Então, dela é como ele é reprimido? social, não, o dela eu acho que é É o segundo tá. autopreservação, né? Ah, Mas como ele é ok. social primeiro, então ela nem liga muito, assim, né? É. Mas aqui na minha casa, não. Então, assim, meu filho e meu marido são sexuais. E a minha outra filha é autopreservação, mas enfim, assim, todo esse contexto assim de dar aula, por exemplo, meus cursos, quem é meu aluno aí tá vendo, ele sabe, né? Cara, os meus cursos eles são dotados de muita comida, muita bebida e tem que ser boa. Não é pão de queijo frio e café frio, nunca, né? E isso acaba remetendo, logicamente, no valor do curso Uhum. para mim, porque eu não vou poder concorrer com o meu concorrente aqui, no caso, da mesma estrutura, né? É, Mas essa a necessidade Jéssica do. fala, Mas essa melhor parte do necessidade curso. dos. Mas essa necessidade dos alunos você foca em satisfazer. Eu já no começo fiz a proposta indecente de pular a refeição para terminar logo, né? Então Ah, é bem delicado isso. pois isso aí também junta a questão de não só do instinto, mas também do tipo, né? Que aí eu falo de eu ver isso. Mas eu já fiz propostas, mas eu penso diferente, Júlia, assim, o que que é? Eu já fiz proposta, por exemplo, de ir reto, igual você falou. Só que eu deixava a comida lá, porque eu sabia que a pessoa, se quisesse, né, eu É, pensava no quê? É no conforto do domingo, mas a comida tá aqui. Então, eles têm um comentário aqui que eu tô morrendo de rir, falando que a Magali é autopreservação, alguma coisa assim, que alguém falou, para gente. arquivar, né? Para armazenar. A Ah, Fernandinha do Clube de Salto, que é minha aluna, ela disse: eu levo lanches na mala para garantir. É mais ou menos isso também, né? E remédio olha, também, Tati. Isso, você faz isso com remédio? Quando vai viajar, leva remédio para tudo que possa acontecer? remédio, blusa de frio, pode estar 40 graus, mas é blusa de frio. E pelo menos uma barra de cereal. Você lembra dos nossos cursos lá no Lembro. Liquidip? Quem tem remédio para isso? Eu. Quem tem remédio para aquilo? Eu. Quem... É Chegou o ótimo povo. viajar com autopreservação dominante, né? É ótimo, porque tudo que precisa ele vai ter, gente. É muito bom. Estão aqui comentando que estão com pena do seu marido. Eu não tô vendo pena nenhuma. Eu acho que tô achando ótimo. Ele é sortudo, não precisa ter pena. Ele é sortudo de ter uma autopreservação que pensa em todas essas coisas, né? Porque ele é um 7. Autopreservação reprimido, pensa. Engraçado, Eu né? tinha que mostrar as caras que ele faz aqui, é muito bom. Tati, me fala uma coisa, assim, você, né, que já vem nesse caminho de autoconhecimento há muito tempo, que se identifica com esse autopreservação dominante, o que é que você poderia dar de conselho para as pessoas que se identificam também, assim? O que é que você acha que vocês precisam trabalhar, desenvolver, enfim? Olha, a primeira coisa que realmente eu comecei a trabalhar em mim é que eu não vou morrer. Eu não sei se você lembra um curso do Urano, que até
A gente tava, que eu tava morrendo de frio. Eu já tava com até uma coberta em volta, lá em São Paulo. E ele falou assim, você pode ficar quieta que você não vai morrer. E realmente isso eu trouxe pra minha vida no sentido assim, ó, eu tô com fome? Tô. Mas eu não vou morrer, calma, eu não sou criança, não preciso dar birra, né? Eu tô aqui sentindo frio, então essa calma, esse falar comigo mesmo Aham. é o que tem me trago certa serenidade. É óbvio, Júlia, que não adianta eu mentir pra você que eu vou ficar, por exemplo, dias sem comer, ou eu não vou ligar para isso. Eu vou ligar, eu ligo para isso. Está me fazendo falta. Mas eu preciso ter controle das emoções e desses sentimentos. E isso Uhum. aí é que eu tô tentando, né? E é um aprendizado, assim, contínuo, tá? Porque a vida testa de várias maneiras e vários níveis de. Você vê esse Covid, né? Que a gente Uhum. tá, que a gente tá passando. Aqui na minha casa, assim, eu faço. Tem muitas estratégias, né, da entrada, de tudo mais. Você vê e fala, cara, a pessoa é. Mas o que que eu fico pensando? Eu fico pensando realmente assim, em tentar manter esse equilíbrio entre o que é realidade e o que é coisas que a gente cria na cabeça, né? Uhum. Então, isso que eu É. tô É tirar equilibrando. é tirar o excesso, é o que eu sempre falo, né, Tati? Todos os instintos, eles possuem uma função em nossa vida. O instinto de autopreservação, ele, o próprio nome já diz, a função dele é preservar a nossa vida. O problema é quando a gente distorce para mais, como é o seu caso, né? De olha, eu tô no lanche, o treinamento atrasou, aí já dá aquele desespero. Calma, daqui a meia hora você come, não vai morrer, né? Como foi o teu É. aprendizado. E no meu caso também, que é reprimido, de dizer, ei, conserva a tua vida. Então, acho que o grande desafio é a gente conseguir ter um equilíbrio, é ter consciência e no dia a dia lutar com pequenas ações que proporcionem esse equilíbrio, né? No seu E, caso, para tirar o excesso e no meu, para tirar o prejuízo, né? e outra A falta. questão que é muito importante é o que que o outro, no caso assim, os outros, né, ou o grupo, ou a outra pessoa, tá naquele momento. Porque, na verdade, a gente, né, por exemplo, eu que sou autopreservação dominante, se eu tô com fome, eu acho que todo mundo tá. E nem sempre é assim. Se eu tô com frio, todo mundo tá. Então, Hum, esse equilíbrio também do relacionar com os outros, do estar atenta também o que a gente tá proporcionando ao ambiente, né? Então é um outro lado também de equilibrar. É, bom, acho que tô, que é. eu- Não, e faz sentido. Por exemplo, numa sala de aula, eu como aluna, eu vou, entro na sala, e eu vou sentar do lado de onde tiver a pessoa que eu tenho mais afeto, mais conexão. Você já vai olhar mais para a temperatura, para o conforto da cadeira. A minha cadeira pode estar quebrada, Tati. Eu vou continuar ali porque eu vou estar do lado daquela pessoa, né? Então é interessante, é o que eu sempre falo aqui. Instinto para você trabalhar relacionamento, instinto é até mais importante do que o do que é o próprio tipo. tipo, né? Às vezes o aluno que está começando, Júlia, como é que é o tipo 2 casado com o tipo 9? Como é que é? Gente, olha para o instinto. Porque se você chega vai fazer uma viagem que o seu marido, por ele ser reprimido, não olha hospedagem, chega lá todo na doida, não leva roupa de frio, nem de calor, nem nada, aí você vai pirar. Não quer olhar para a hora de almoço, né? Então, É. realmente E isso para aí, relacionamento, instinto, pode falar. e isso vale assim, pro marido, pros filhos, pro vizinho, para todo mundo, porque assim, na Os verdade, amigos, a gente vai ter que relacionar com as pessoas, né? A gente vai ter que lidar com vários tipos, seja no trabalho, seja na família, seja no lazer, aonde for, você vai ter que lidar. E você vai ter que abrir mão. Então, flexibilizar, né?
Se eu já sei que eu sou uma autopreservação dominante, eu sei que eu vou, sei lá, para cá, vou para um curso do Urano, que eu sei que eu não vou ter, vai ter hora de começar, não vai ter hora de terminar, É. aquilo ali eu já vou me preparando, entendeu? E se eu me pego de surpresa também, assim, eu tenho que me concentrar, porque o que acontece? Eu não vou, poder mudar as pessoas. Eu não vou poder Uhum. mudar. Eu posso tentar, mas nem sempre eu vou conseguir mudar, né? Mas aí, isso aqui é a pergunta. O quanto que a gente está disposto a estar relacionando melhor? E essa é a pergunta que eu faço sempre para mim quando eu tenho que deixar o meu instinto, né? Pegar o meu dominante, que é o autopreservação, e falar, fica aqui, Fica eles vão servir a quietinho. comida mais É. tarde. A minha cunhada, Tasha, ela tem 2 filhos e ela acha que ela ainda não fez, né? Ela acha que é um 9 autopreservação. Ela diz, Júlia, sem aí aqui em casa a gente almoça muito tarde, tarde assim, 1h30, 2 horas, né? Aí quando ela entrou para a família, ela diz, eu não tenho condições. Me desculpem, né? Aí pediu desculpas pro meu pai. Disse, olha, o senhor me desculpe, porque meu pai já é bem tradicional, de todo mundo almoçar. O senhor me desculpe, mas não dá para mim, né? Então hoje ela tem o mais novo dela, acorda pedindo, também é do mesmo jeito, eu quero comer, mamãe. Se não tiver comida, o menino não sossega. Então ela, pronto, consegui minha dupla. A gente almoça praticamente 11 horas da manhã e os outros almoçam a hora que eles quiserem. E aí pronto, né? E aí a gente vai alinhando as necessidades de cada um, flexibilizando em um momento, flexibilizando em outro. Mas E eu fica acho importante esse recado de que para relacionamento, instinto é muito mais importante. E fica todo mundo feliz, né, Júlia? Porque o que vai adiantar, por exemplo, às vezes faz o almoço mais cedo, mas tem um lá que não quer almoçar mais cedo, deixa o almoço mais tarde, mas tem a outra que vai sofrer com esse almoço mais tarde. Se todo mundo fizer o. Então tá, então come aqui, mas a gente continua se socializando, continua É. relacionando, você continua vindo na minha Come de casa, novo, né? come de novo, não tem importância, né? Um dia É. minha sogra, que também ela é social, né? Então, e ela é autopreservação reprimida também. A minha sogra falou assim: você não vai dar comida para os meninos, né? Dar comida para os meninos. Aí eu falei: olha, isso é tão importante para você dar comida para eles antes, pode dar você. Aí ela disse, depois de muito tempo, ela disse que aquilo, naquele momento, ela ficou tão indignada, né? Só que foi um ponto assim do nosso relacionamento, porque hoje ela sabe, e se ela quiser ela dá, se ela não quiser ela espera que eu vou, né? Mas hoje ela sabe. E naquele momento ficou tipo, quem que tá certo, quem tá errado. E não tem É. certo e errado, Não. entendeu? É um alinhamento. Aí por isso que o autoconhecimento ajuda, né? Primeiro eu me conheço e eu olho para isso e consigo gerenciar. Se eu tiver que me estender em uma reunião, eu não vou pirar porque eu vou almoçar daqui a meia hora, porque é exagero, eu não vou morrer realmente, né? E se tiver no reprimido também, e aí faz um alinhamento com as pessoas, né? É muito interessante. A Cris está falando que foi almoçar hoje às 16 horas. Muito bem, né? É É, isso. que horas tomou café, né? Depende. Pelo que eu conheço, ela deve ter tomado 8 horas da manhã. Ela é reprimida, né? É Tá, muito oi. engraçado. E não é só comida, né, gente? Vamos deixar claro que a gente tá falando muito de comida aqui, mas tá muito ligada a conforto, tá muito ligada a segurança, né? É, eu realmente, assim, eu sou uma pessoa mais medrosa, mais cautelosa. Acabo sendo menos ambiciosa, porque eu vou optar sempre pelo mais seguro, né? Sempre tenho medo de ousar. Então, isso tudo tem a ver também com o instinto de autopreservação dominante, né? Não é só relacionado à comida, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tô nem aí pra comida. Mas tem outros casos que tá, então você tem que ver isso, o que que tá te deixando confortável ou não. Ó, ela Por- tomou reunião às 7 da manhã. Ó, ela tomou café da manhã oi. às 7 da manhã. Eu não disse? A minha mãe, ela é autopreservação dominante, né? E ela queria muito comprar uma geladeira
E minha mãe é médica, aposentada, né? Enfim, mas assim, minha filha, mas aí eu vou comprar parcelado, assim, é uma ansiedade, uma angústia, como se fosse faltar. Eu acho que a dor do autopreservação dominante é essa dor da escassez, né? Eu É, digo, mãe, é uma parcela de, sei lá, R$ 300, compra. Agora eu falo que nem urânio, você consegue pagar. É, né, minha filha, eu consigo. Eu digo, consegue, compra. Aí tá aí, morta de feliz na quarentena porque comprou uma geladeira enorme, né? Agora ela conserva os alimentos dela, né? Então é muito interessante. Tati, a Clives, né? Five. Clives, a gente vai conversar agora com o Matheus, que ele é autopreservação reprimido. Amiga, muitíssimo obrigada, viu? Um beijo bem grande para você, para sua família. Fique com Deus. E fica aí que agora a gente vai conhecer o teu contraponto, que é o autopreservação reprimido. Tá Tá bom? bom. Manda tuas dúvidas para aprender com ele também, viu? Um Tá ótimo. beijo. Beijo. Obrigada, linda. Pessoal, agora nós vamos conversar com o Matheus, que é um 7 autopreservação reprimido. Vocês vão ver que assim é o contraponto da Tati. Tati, tu tem que apertar para sair, eu não sei te tirar. Tá bom, peraí. Matheus, você já tá aqui, deixa eu ver aqui, convidar o Matheus. Eu não tô conseguindo. Nós vamos agora conhecer o contraponto, gente. Não tá aparecendo o nome das pessoas. Pronto. A questão da abundância me traz um certo conforto. Só um minutinho, Matheus. Ai, veja a mensagem. O fato de ter ali à disposição mesmo que eu não use. É exatamente isso. A autopreservação dominante, ele precisa ter esse conforto, essa abundância, porque ele tem uma dor de escassez, né? Olá, boa noite. Tá conseguindo direito, Matheus? Porque eu tive que mexer aqui. Tá tudo ok. Ótimo. Bom, gente, esse é o Matheus. Ele fez Eneagrama comigo e ele se identificou com 7, autopreservação reprimido. Foi, né? A apostila. Então, nós vamos agora ouvir um pouquinho do Matheus, assim, como é que foi? Matheus, em que momento você olhou e disse, caramba, eu sou autopreservação reprimido? Então, né, escutei aí a live todinha da Tati, né, ela falando, e eu só comigo. Eu falei, meu Deus, eu não sou assim, eu não sou assim. Foi só confirmando que eu sou reprimido, né? Quando a gente estava estudando, né, quando a gente estava conhecendo sobre Tá falhando um pouquinho, Matheus. Tá tipo com... Eu acho que é a tua. Mas vai, pode falar. Pronto. Eu te aviso se falhar de novo. Tá escutando? Tá ok? Tô. Pode falar. Pronto. Aí quando começou a falar, né, falando sobre todos os instintos, e eu não fui me identificando, e eu falei, não, então o meu... Quando chegou no reprimido, começou a dizer que era, entre aspas, aquele preguiçoso, não gosta tanto de fazer exercício, não gosta de cuidar da saúde, não pensa muito nisso, não se preocupa com muita coisa, ainda junta com eu ser o 7, que aí, meu filho, uma confusão, né? Porque o 7 só quer prazer, só quer tudo do bom. Enquanto tá tudo bom, então ok. Se não tá apertando, então a gente segue o baile. É porque Analisar, às vezes e fui percebendo. Tá falhando, Matheus, tua internet. Tá caindo direto. Pera, Tá me ouvindo? Só explicar eu aqui pro tô pessoal enquanto o direitinho. ajeita. Se quiser colocar no Wi-Fi. O 7, gente, o tipo 7, ele tem uma motivação do prazer. Então, o filtro dele, ele se joga em tudo aquilo que ele considera prazeroso. Por isso que o Matheus está falando. E como ele tem, além de ser 7, o autopreservação reprimido, ele percebe isso como uma complicação, né, para o tipo 7, porque muitas vezes a gente entende conservar a vida como um sacrifício.
é fazer o exercício, é fazer aquela alimentação saudável, é ter aquela disciplina. Então, às vezes, entra em choque, né, Matheus? O prazer e a necessidade de conservar a própria vida. Não é isso? Exatamente. E imagina um set com o autopreservação reprimido nessa quarentena. Na época que eu estava, na hora início de tudo, né, eu não fazia absolutamente nada. Era só deitado, já era de noite, acordava, ia comer de noite, Matheus, alguma coisa. Só um minuto. Tá falhando direto. Vê se tu coloca ou na internet do troca, ou do celular, ou então no Wi-Fi. A tua imagem tá boa, só que a tua fala fica falhando, entende? Tá te escutando agora? Pronto, pode falar. Então, na quarentena, tu se entregou pro ócio. Foi, Matheus? Tá ruim a internet dele. Ai. Matheus, faz o seguinte, sai e entra de novo, que eu vou dar alguns exemplos meus, que eu também sou a preservação reprimida, tá? Tu sai e entra de novo. É como se a gente ignorasse. É como se você não priorizasse a conservação da sua vida. Então, por exemplo, cuidados com alimentação, cuidados com sono, cuidados com temperatura, cuidados com conforto, como a Tati falou, não é a sua prioridade. Então, eu lembro uma vez que eu estava com um fungo na unha e o médico disse, olha, você precisa... Isso aqui é besteira, coisa super simples. Você precisa passar essa pomada 3 vezes ao dia durante 2 meses. Eu comecei a rir, né? Deixa eu ver aqui. Eu comecei a rir no médico, porque eu disse, doutor, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não vou conseguir ter essa disciplina de, durante 2 meses, tomar uma medicação 3 vezes ao dia. Por quê? Porque conservar a vida não é... O meu é o reprimido, né? E é isso que o Matheus vai contar aí pra gente algumas histórias. Oi, Matheus. Estava dando aqui um exemplo meu de como é difícil a gente ter essa disciplina com os cuidados, com as rotinas de saúde. Certo. Né? E aí entra para tudo na Muito, vida, muito. né? E é até uma questão que às vezes a gente se coloca em situações perigosas, né? Exatamente. Meio que tem aquela expressão que a galera tá usando, inimigos do fim. Eu acho que um set reprimido é quase isso. Ele é inimigo do fim. O que é que tá acontecendo? Porque eu tá tudo bem, tá tudo ótimo, e segue o baile, né? Cansei de perder diversas noites de sono por, sei lá, baladinha, festa, ou na casa de amigos. E como sempre, minha mãe sempre falava que uma noite de sono nunca é recuperada. E eu ligo pra isso? Não, não ligo. Eu quero prazer, né? E nem parei para pensar. Exatamente. Outra coisa também que eu me identifiquei, e é algo que eu sempre vejo quando a autopreservação ele é reprimido. Pode falar. O autopreservação reprimido, ele tende a uma desorganização, eu não consigo coisas físicas no trabalho. E é nesses grandes pontos que eu venho sempre me trabalhando. Depois que eu me conheci no processo de autoconhecimento, pelo Eneagrama, a gente vai se trabalhando nisso, né? Porque eu tô vendo que eu sou falho e vou tentar melhorar isso. E eu percebia nisso, né? Quando a gente estuda os instintos, a gente percebe isso. Que é os pontos a melhorar. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que o Eneagrama te ajudou? Né, em relação principalmente ao instinto. É exatamente nisso. E nesse quesito é algo que eu tento a me policiar mais, eu tento sempre a buscar o mínimo uma alimentação mais saudável, porque de fato é para me preservar futuramente não vir. Eu tenho que incutir na minha cabeça. É difícil, né? E o que eu faço hoje, demais,
uma consequência, né, nisso. Vem no futuro. E é isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. A conta chega, Outra né? é que eu descobri isso. Aí quando vem esse negócio de saúde, precisa de exercício físico e tal. E às vezes eu até me forço a fazer. Mas não é prazeroso. Então acaba que eu desisto no meio do caminho e tal. Aí o que é que acontece? Eu procuro algo que me dá prazer e que me leve e que me traga saúde. É. Comecei O a pular corda. Que é uma brincadeira. Pifou, Matheus. Eu vou ler os comentários enquanto Tá a internet escutando? te estabiliza, tá? Eu tô com uma pergunta aqui sobre o tipo 5, autopreservação, se dá uma aumentada, né, no foco da escassez. E com certeza, tá? Clives, o tipo 5, os mentais, eles já possuem uma energia de que eu não vou sobreviver. Quando junta com a autopreservação dominante, então isso aumenta ainda mais. O 5, em especial, também, certo? A Tati está falando que já deixou, Matheus, olha aí, essa é para ti. A Tati, que estava falando, né, disse que deixou de ir para a festa porque ela queria ter uma boa noite de sono. Isso acontece contigo, Matheus? Não, Nunca né? eu perderia o negócio. Para dormir, né? A não ser que você enxergue o dormir como algo muito prazeroso, podia até ser, né, Matheus? A Clives dizendo Talvez. que, Se às vezes eu estiver em casa, se eu estiver em casa a Clives muito bem descansado e chega alguém, me liga e diz vamos sair ou vamos para algum canto, às vezes a gente até inventa alguma coisa porque a minha cama tá tão boa e para que eu vou sair se tá tão bom aqui, né? mas é o prazer, não é a conservação da vida, como a Tati, né? Com certeza, não tem. E uma coisa que eu lembro que Matheus, o instinto de autopreservação pifou aqui. Falar outro comentário. A Clives está falando aqui que a cartela de remédio, que é para durar 4 dias, está lá há 3 meses. Eu fazia, porque agora eu me trabalho. Mas isso também acontece muito. É interessante, né? Seria autopreservação, eu preciso dormir bem, malhar, comer, mas eu sou sexual. Às vezes, Sibeli, a gente tem um saudável que confunde um pouquinho com dominante ou com reprimido. Então, de repente, você pode ser autopreservação dominante ou o sexual dominante e ter o outro em equilíbrio. Porque, como eu estava falando, Matheus, com a Tati, todos os instintos possuem uma função, né? Então, a gente precisa da energia dos três. Só que uma realmente a gente exacerba e a outra a gente reprime. Tá bom? Matheus, qual é o conselho, você que já se identificou com a autopreservação e que já trabalha isso na sua vida, que tenta trabalhar isso na sua vida, qual é o conselho que você diria para as pessoas que se identificam com a autopreservação reprimido, que nem você? assim, gente, é o conselho que eu pratico, né? O autopreservação, quando a gente começa a enxergá-lo e começa a entender que a autopreservação é de fundamental importância, né? A gente vai começando a compreender outras coisas. E como eu sei que se eu comer errado hoje, no futuro eu posso adquirir doenças como diabetes, como colesterol, como isso se a gente pensar, a gente começa a entender isso. Por que às vezes a autopreservação, o mínimo que seja, né, que é importante para a nossa vida. E no quesito de saúde, é buscar ser saudável de forma prazerosa. É isso que às vezes eu tento. Ou comer algo, eu não gosto disso, mas tem alguma coisa que eu goste. E eu começo a inserir isso na minha alimentação, já vai me ajudando. Isso. É uma boa estratégia, principalmente para um set que precisa sentir o prazer. Então, de repente, eu não como o doce A, mas eu como a sobremesa tal, que também é prazerosa e faz, né? Perfeito. Uma coisa assim, interessante até que aconteceu nessa quarentena, que eu adquiri, né? Eu tive sintomas da Covid, né? E acabou que eu perdi o olfato e o paladar.
certo? O olfato e o paladar. É autopreservação. Beijo, Matheus. Ficaria louca. Ela ficaria louca sem sentir cheiro e sem sentir gosto das coisas. Uhum. E abala o prazer, né? Isso. E outra coisa, vai também de contradizer, porque eu podia, mas eu tava comendo. Matheus, Mateuzinho, eu vou te agradecer demais pela tua participação, tá? Assim, a tua internet, ela tá falhando, acho que deu pro pessoal entender. Eu vou só reforçar aqui, dar uma geral. Fica aí, viu? Então, gente, é isso, assim. O autopreservação, ele tem essa função de conservar a vida. Quando ele é dominante, a gente exagera, a gente exacerba. A gente não vive sem o filtro de conservar a vida. E quando a gente tem ele como reprimido, a gente ignora. Então, é uma pessoa que tem uma predisposição maior a não pagar as contas em dia, a não se preocupar tanto com a alimentação e com aspectos de conforto, como a Tati falou muito, que fala sobre a conservação da vida. Então, isso é uma coisa muito importante, que inclusive quando a gente não olha, não desenvolve, pode dar muito problema pra gente. A aula não tá boa, mas acho que deu para vocês terem uma ideia. Eu vou lançar esse vídeo no YouTube, certo? E lá vocês também encontram outros vídeos já sobre instintos, sobre tipologias, já tem bastante conteúdo. Eu estou alimentando aos poucos. Para quem ainda não segue, é Júlia Vieira DH, é o mesmo do Instagram. Mas está lá no YouTube para que vocês possam ir se aprofundando, cada um no ritmo de vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Obrigadinha.